Era uma igreja cheia dos dons, é verdade. Isso vai ser exposto pelo apóstolo Paulo lá pelos idos dos capítulos 12 e 14. Mas esse aparente, né, essa aparente pujança espiritual não se convertia em ações. Então a igreja se achava muito espiritual por ter os dons que são dádivas do Senhor, mas a vida de piedade não existia. Era uma igreja, em primeiro lugar, dividida por preferências pastorais. Existia o grupo que amava mais a Paulo, que foi o plantador, outro que gostava mais de Apolo, porque era um grande e eloquente pregador, outros preferiam Pedro pela sua dureza, talvez, e outros preferiam dizer que eram os espirituais, né? Aqueles que só amavam a Cristo, os que deram mais trabalho, inclusive. Então havia essa primeira divisão, mas não era só esse o problema da igreja de Corinto. Vocês sabem que era uma igreja metida em muita perversão sexual, né? A ponto do apóstolo Paulo ter que dizer: vocês não vão fazer nada, existe um homem que está se deitando com a mulher do seu pai e ninguém faz nada. Por quê? Porque era um grande orador, um grande filósofo, alguém que tinha conhecimento mundano. A igreja é muito apegada a estas coisas. Lembrando também que isto acontecia pela localização geográfica em que se encontrava Corinto, né? Além de estar na Grécia, ser a segunda cidade mais importante da filosofia, perdendo apenas para Atenas, era uma cidade portuária. Existiam 2 portos muito próximos a Corinto, e para o Oriente e para o Ocidente, para onde você fosse, você precisava passar por lá. Então, colocar uma igreja lá foi uma estratégia do apóstolo Paulo para disseminar o evangelho em muitos lugares, porque as pessoas passariam por Corinto e levariam essa fé. Mas, por outro lado, a cidade portuária ela tem essa tendência de ser uma cidade mais imoral, porque as pessoas elas estão de passagem, então elas não têm uma residência fixa. Plantar uma igreja ali é algo estratégico também por isso, mas também difícil. Então os irmãos eram divididos, eram pervertidos muitas vezes, eram pouco sábios, apesar de acharem ser muito sábios, mas o apóstolo Paulo já disse que eles não eram muito sábios, e tinham problemas sem fim. Na ceia do Senhor, para vocês terem ideia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo disse: o que vocês estão fazendo não é ceia. Vocês estão se dividindo até na hora de comer o pão e dividir o cálice. Porque chegam uns na frente e comem tudo, e os que chegam depois não têm mais direito a nada. Vocês são divididos em tudo e querem ser os espirituais. Só porque vocês têm os dons, vocês acham que são uma casta superior de crentes, vocês não são, porque a vida de vocês não comprova isso. Então Paulo vem seguindo nos argumentos para desmontar cada um desses problemas da igreja. E o primeiro problema é a divisão. Ele fez isso a partir do capítulo 1, vocês podem perceber. No verso 10 ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em mesmo pensamento e em mesmo parecer. Depois ele vai dizer quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é de Pedro. Parem com isso. Ele disse: eu chego até a me orgulhar. Eu agradeço por não ter batizado muitos de vocês. Não porque eu tenho problema com o batismo, mas porque vocês usam tudo contra nós. Os pastores não estavam envolvidos nos problemas. Quem estavam envolvidos na divisão eram os próprios membros da igreja, que foi bem doutrinada, mas que era uma igreja que tinha uma tendência muito forte à perversão da doutrina e da vida. Nós devemos ter cuidado, irmãos, com a cultura, né? A força que a cultura da nossa região imprime sobre nós mesmos e, consequentemente, sobre a igreja. Não pode ser a cultura de Campina Grande que vai determinar como o culto vai seguir, como a nossa vida vai ser tratada, mas aquilo que a palavra nos diz. Então ele começa a desmontar isso, primeiro dizendo: não faz sentido vocês se dividirem, nós não estamos divididos e nós nunca promovemos isso. Ele ainda diz que não faz sentido também, aquele no verso 20, eles se acharem muito sábios, porque a igreja de Corinto ela era basicamente conhecida por terem pessoas simples. Aí Paulo diz no verso 20 do capítulo 1, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Ele olhava para a igreja e dizia: vocês estão se achando o quê? Não tem, cadê o sábio aqui? Cadê o filósofo? Cadê o inquiridor? Não tem. A igreja era feita de pessoas simples que queriam
né, macaquear uma filosofia. Queriam viver de uma aparência de sabedoria, de eloquência, quando, na verdade, eles não tinham. Então ele passa a dizer, Deus escolheu as coisas loucas, irmãos, para confundir as sábias. As coisas fracas para confundir as fortes. A nossa esperança está nisso. A esperança da igreja não é porque nós somos homens muito sábios, inteligentes e cultos. Não, mas justamente pelo contrário. Porque sendo simples como nós somos, nós temos tido na palavra a sabedoria que os sábios da terra não têm. Então Paulo vai continuar falando a esse respeito no capítulo 2, na sessão anterior, que nós vimos no domingo próximo passado, quando ele diz, eu não vim para cá falar com sabedoria humana. Eu vim para falar com a sabedoria de Deus. Mas ele bate muito nos primeiros 5 versículos para tentar desfazer esse apelo à sabedoria humana que os coríntios tinham. Porém, na segunda parte do capítulo 2, ele vai demonstrar que ele não é contra a sabedoria, mas ele é contra um tipo de sabedoria. Ouçamos então os versos 6 a 16. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não sabemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, que vai ser não apenas lida como foi agora, mas exposta e aplicada aos nossos corações. Que o Senhor, pela pregação da palavra, nos faça todos os dias termos a mente de Cristo cada vez mais impressa na nossa própria. Que o Espírito de Cristo nos guie, não nosso, para que a glória de Cristo seja vista em nossas vidas. No nome do Senhor nós oramos. Amém. Coisa difícil é conhecer o coração humano. Alguém já disse que o coração do homem é terra que ninguém anda. E é verdade. É difícil discernir os pensamentos de outra pessoa. Você convive com ela, talvez seja a pessoa que você dorme com ela, mas você não consegue entender o que passa na cabeça daquela pessoa. Nós temos a capacidade muito comum e até natural para o ser humano de maquiar aquilo que nós estamos pensando. Às vezes a gente está pensando algo terrível, mas a gente está sorrindo. Sorrindo e tramando mal. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou discernir a pessoa que está sendo sincera da pessoa que está querendo, de alguma forma, me prejudicar? É difícil, porque é claro que com o passar do tempo, com a convivência, seja com familiar, com os irmãos da igreja, com amigos, com pessoas do trabalho, você conhece um comportamento que é meio que retilíneo e os desvios desse comportamento revelam que tem alguma coisa errada. Isso desperta na sua mente, né,
meu filho está com algum comportamento errado, a gente já acende, a antena da gente já fica ligada, os pais já se preocupam, começam a tentar investigar, mas é difícil saber o que está passando na cabeça de alguém, se ela não disser. Você pode suspeitar, você pode pensar a respeito daquilo que está acontecendo, você pode avaliar o comportamento, como eu já falei, mas você não tem como bater o martelo. Se a pessoa não falar, você nunca vai ter certeza de que aquilo que você está pensando a respeito dela é de fato a verdade. E eu repito, é bem fácil que, por um tipo de relacionamento que você tenha com as pessoas mais próximas, isso possa lhe acionar alguns sentidos, é verdade, mas nós não temos certeza. A gente só tem certeza de algo que passa na cabeça do outro quando aquela pessoa fala, quando ela se revela. Se nós não temos a condição, irmãos, de conhecer o coração do homem, imagine você se nós teríamos condições de conhecer o coração de Deus. Se o coração do homem é terra que ninguém anda, é quase que incompreensível se ele não for revelado, dada a capacidade de maquiar, de enganar, de ser malicioso e de fingir algo que a gente não está sentindo. Se nós conseguimos fazer isso e ocultar os nossos pensamentos para as pessoas que nós não queremos que saibam o que nós estamos pensando, imagina a respeito de Deus. É impossível ao homem natural conhecer Deus. É por isso que a palavra que o apóstolo Paulo usa tantas vezes, repete inúmeras ocasiões, em outros textos, mas especialmente na primeira carta aos Coríntios, é a palavra revelar. Se Deus não revelar o que nos foi revelado. E para entender essa palavra é muito simples, existe uma forma de compreender com uma cerimônia muito popular dos nossos dias, porém que um elemento dessa cerimônia já não é mais tão popular assim. Quando um casal se une, né, no dia da cerimônia, primeiro geralmente entra o noivo e ele fica esperando a noiva ao lado do pastor, que estava fazendo às vezes ali de ministro de Estado e ministro da igreja. E ele espera a noiva. Não sei se todas as ocasiões são assim, mas geralmente não se usa mais a ideia do véu. Mas ainda é muito presente o véu na nossa consciência, nosso imaginário. Porque as mulheres, as noivas, entravam na cerimônia de casamento cobertas. Elas entravam não só cobertas no vestido, não só com aquela cauda longa, mas um véu sobre o rosto. Se vocês pedirem às suas mães, suas avós, as fotos de casamento, provavelmente ainda sejam assim. A gente perdeu esse costume. Porém, esse véu, ele tem uma função ali na cerimônia. É para que o rosto da esposa não seja revelado. Ele não vai conhecê-la ainda. Não é que ele não conhece nada, mas o véu, ele deixa só aquele sombreado. Você vê ali o desenho, mas você não consegue enxergar como ele é. Ou seja, não consegue definir quem é de fato a tua noiva. Então, o ministro da palavra, ele começa a celebrar o casamento, ele faz às vezes da parte do Estado, depois da igreja. Eles fazem os votos que são apoiados pela Escritura e depois destes votos vem o tão esperado momento, o momento em que ele vai beijar a noiva. E é nesse momento que ele vai beijar a noiva que geralmente se tirava o véu da noiva. Ela retirava o véu, ele via o rosto da noiva e ele a beijava. Era assim que acontecia. Como é que nós podemos definir esse momento? A noiva estava sendo revelada. Ela estava oculta e agora foi revelada. Se ela não revelar, o noivo não vai conhecê-la. Mas ela, tendo se revelado, o noivo agora a vê como ela é. Isso é a descrição da nossa conversão. O dia da nossa conversão foi assim, irmãos. Nós não conhecíamos a Deus. E nós não poderíamos sozinhos conhecer a Deus, porque Deus é incompreensível. Porque para conhecer a Cristo, como Paulo fala lá no final, eu preciso ter a mente de Cristo. Só que nós não temos a mente de Cristo, nós temos uma mente carnal.
E eu lhes pergunto, como pode um finito compreender o infinito? Como pode a criatura conhecer o seu Criador? Como pode um ser pequeno como nós somos conhecer um ser infinito? É impossível. É completamente impossível. Portanto, o argumento de Paulo agora é a partir deste princípio. Irmãos, vocês não são de nobre nascimento, vocês não são grandes filósofos. E tem mais. O que vocês conhecem de Deus, se não fosse Ele mesmo que se revelasse, vocês nunca conheceriam. Então, para que este tipo de divisão? Se vocês precisam de Deus para conhecer qualquer coisa. Agora, por outro lado, ele vai dizer que a igreja tem sabedoria. Porque se Deus não nos revelasse, nós não conhecíamos. Mas tendo ele se revelado para o seu povo, nós agora o conhecemos. E esse conhecimento é um conhecimento sábio. Portanto, nós não somos sábios como os filósofos do mundo, mas nós somos sábios como os filhos de Deus. Existe uma sabedoria que Paulo se afasta. E existe uma sabedoria que Paulo se apropria. E ele diz, os crentes têm este tipo de sabedoria. Se você observar comigo, capítulo 2, verso 6, ele começa com uma contraposição, dizendo, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Ora, se ele está fazendo um contraponto, é porque houve um ponto anterior. Observe verso 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, eu não estou falando deste tipo de sabedoria. Agora vá para o verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus. Então qual é o problema? Não é ter sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós vimos isso lá no Salmo. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ora, então se Deus me diz que é o temor a Ele que me faz ser sábio, a sabedoria não é um problema. O problema é ter sabedoria humana, sabedoria mundana. É contra isso que nós militamos. Não será nas bancas da universidade que os teus filhos se tornarão sábios. Eles não precisam ter um diploma para serem sábios. Nós nos tornamos sábios, não lá, mas aqui. É aqui que é produzida a sabedoria para Campina Grande. Não é na universidade. Por favor, não repitam esse tipo de ladainha. Né? Ali é o templo da sabedoria. Entra lá para tu ver. Vai lá dentro da universidade ver se há sabedoria. Nos DCEs da vida, há sabedoria naquele lugar. Ali se produz sabedoria ou um bando de ignorantes. Da pior estirpe. Porque é o ignorante que pensa que não é. Porque ele foi na Xerox da universidade e leu trechos de alguns livros de filósofos. Trechos. Dos quais ele não consegue entender. E ele agora sai arrogantemente dali. E vai se fechar num quarto escuro lá do DCE para fumar maconha e conversar com os outros sábios. É a sabedoria que é produzida na Universidade Brasileira. É esta. Se são tão sábios assim, onde estão as contribuições dessas pessoas para a sociedade? E eu não estou dizendo aqui que devemos fechar as universidades. Evidentemente que não. Eu passei por mais de uma. Não faz sentido isso. O que eu estou dizendo é que eles não são proprietários da sabedoria verdadeira. Porque desde que a universidade se apartou de Cristo, ela se tornou burra, ignorante. Não há sabedoria onde não se tem temor a Deus. Pode haver algum tipo de informação. Eles podem memorizar algumas informações, mas não são sábios. Nem os alunos, nem muito menos os professores que abandonaram Cristo. Nós não estamos em Corinto, irmãos. Mas se nós dependermos do que é produzido na Universidade Federal, na Universidade Estadual e em todas as outras 20 e tantas universidades de Campina Grande, nós estamos perdidos. A cidade vai virar um caos. Não se produz sabedoria onde não se tem temor ao Senhor. Então, a relação que nós temos com lugares assim, em primeiro lugar, de muito cuidado. Cuidado com os teus filhos. Cuidado com os teus filhos.
se existe realmente um curso que ele precisa fazer no futuro e este curso precisa passar pela faculdade, eu estou dizendo sim, porque nem todos precisam hoje e daqui a um tempo quase nenhum. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Existem muitas outras formas de nós sermos bons profissionais sem ter que passar pela Universidade Federal. Isso é um mito. E numa cidade como Campina Grande, que é uma cidade reconhecidamente, uma cidade de muitas faculdades, de muitas universidades, eu não sei como é que está nosso ranking, mas a gente sempre esteve ali entre os primeiros colocados nas cidades que têm o maior número de PhD por habitante. O maior número de doutores por habitante. Eu pergunto, se tem tanto doutor assim, por que a cidade está desse jeito? Onde estão os sábios? Onde estão os inquiridores? Não são tão sábios assim. Resolvam o problema. Eles não resolvem nem o problema da casa deles. A casa deles é uma bagunça. A família destroçada, os filhos não obedecem. Muitos deles drogados. E estes homens vão nos ensinar a viver. Eles serão a voz da consciência da igreja. Nós não podemos nos dobrar a isso, irmãos. Não é qualquer doutorzinho que tem condição de chegar para debater com o Filho de Deus. Quem dirá com os pastores da igreja? Porque há sabedoria no nosso meio, irmãos. Não esta sabedoria das xerox da universidade, porque eu me recuso a dizer que leem livros. Poucos são os que leem. E os que leem não entendem, porque são analfabetos funcionais. Agora, a igreja tem sabedoria para dar, emprestar e vender. Não porque nós temos de nós mesmos, mas porque nos foi revelado. Revelado. E eu lhes pergunto, cadê as pessoas que precisam de Cristo? Porque geralmente é o mesmo público que nós temos aí, 2, 3 visitantes. Porque muitos que estão lá fora, eu não quero dizer todos, mas muitos que estão lá fora, se acham muito sábios. Eles acham que não precisam de Cristo. Tripudiam do que nós estamos fazendo aqui. Mas nós estamos aqui todo domingo, buscando sabedoria. 1h30, 1h40, às vezes 2 horas, de manhã e de noite. Ouvindo, anotando, pensando, chegando em casa, meditando com a família, orando. Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a colocar isso em prática. Todo dia dando um passinho a mais, irmãos, para alcançarmos um coração sábio. Mas aí você chega durante a semana e tem um problema na sua casa, os sábios doutores ficam perdidos. Vivem de terapia em terapia, de droga em droga, de especialista em especialista. Não são tão sábios porque não resolvem nem a sua própria vida. E o crente simples, pouca instrução, título nenhum. Às vezes no domingo, vindo para a igreja, a gente passa Manuel Tavares, a gente vem passando por aqui, entra pelo Alto Branco, e é uma região que tem muita igreja. Não tem muitas igrejas grandes aqui no Alto Branco, mas tem muita igrejinha pequena. Igrejinha de bairro mesmo. Você entra numa rua, você menos espera ter uma igrejinha lá. Aí está o pai bem vestido, né? Eles têm esse costume, geralmente, esse pessoal da igreja pentecostal, eles vão de paletó, gravata, a mulher toda arrumada, de saia, e os filhinhos atrás, tudo bem organizado, os cabelinhos bem, né? Bem lambidinho. Coisa mais linda do mundo. Negócio organizado. É organizado o crente. E eles vão lá, eles cultuam. Às vezes é com pouca sabedoria na liturgia. É verdade. Mas sabe viver. Sabe que tem que ter ordem. Sabe que tem que respeitar. Ele não sabe, por exemplo, ele não sabe dar uma aula do dia do Senhor. Mas eles têm no coração deles que domingo é dia de igreja. Nunca foi ensinado. Toda paciência, irmão, com essas pessoas, nunca foram ensinadas. Não tem a oportunidade que nós temos aqui. Mas andam lá organizadinhos com os filhos. Coisa mais linda. Vão para a igreja. Depois voltam para casa. Comem um feijão com arroz ali. Vão para a igreja de novo. Voltam para casa. Vão trabalhar. É disso que o mundo precisa. A simplicidade da nossa vida. Não é com a eloquência, não é com sabedoria do homem,
não é com pensamentos mirabolantes, mas um pai com sua esposa e seus filhos. Há muita sabedoria nisso, irmãos. Muita sabedoria. Cuidado que ele tem lá com os filhos dele. A melhor roupinha. Eu me lembro do pastor Kenneth Whisky, que passou pela nossa igreja há um tempo, né, veio nos visitar, da reformada lá do Canadá, passou um tempo como missionário aqui no Brasil e pregou na nossa igreja. E ele disse que na infância dele, ele tinha poucos recursos, mesmo sendo canadense, não acho que todo mundo é rico no Canadá, não. Ele tinha poucos recursos. E a família tinha vários filhos, né? Eles têm essa ideia de ter muitos filhos. Eu não me lembro exatamente de quantos o pastor Kenneth tinha, mas acho que 4 ou 5. Eram várias crianças. E ele disse que quando chegava no domingo, a mãe dele ia lá, dava banho nos meninos todinhos, vários, né? Sempre lembrando disso, não era 1, 2, vários. Só tinha uma roupa, colocava aquela melhor roupa do guarda-roupa. Tirava, botava. Ele disse, a gente ia para a igreja, voltava, aí ele fez, a gente não podia nem se mexer direito, porque só tinha aquela roupa e tinha que voltar para a igreja de noite. Que coisa linda, né? O cuidado com o respeito, a admiração às coisas de Deus. Só tem essa roupa, então, meu filho, você não vai sujar, porque é a roupa de ir para a igreja. Há muita sabedoria, há muita teologia envolvida nisso, irmãos. Com pessoas simples. Não são filósofos, não são doutores, são pessoas simples, mas que têm ordem na vida. Para que essa brigalhada, essa confusão desnecessária? Eu prefiro fulano, eu prefiro ciclano. Ah, não, agora eu vou estudar o livro tal, livro tal, livro tal. Muito bom, estude, faça isso. Né? A nossa igreja sempre incentivou. Mas não ache que com isso você vai alcançar a sabedoria. Porque a sabedoria verdadeira ela é revelada. Quando aconteceu isso, lembra lá do momento da cerimônia, quando a noiva tirou o véu. Quando Cristo se revelou. Ele não é a noiva, mas a imagem é perfeita. Foi revelado. Ela viu o seu marido, ele a viu. No dia da nossa conversão, isso aconteceu. Então, por isso que Paulo diz, verso 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Perceba que há uma contraposição aqui entre dois sujeitos que, na verdade, formam o mesmo tipo, o mesmo grupo de pessoas. Você tem, de um lado, os perfeitos e do outro, a citação de dois tipos de pessoas que são do mesmo grupo. Os deste mundo e os príncipes deste mundo. São as pessoas que estão fora da igreja. Mas os membros da igreja ele chama de perfeitos. A palavra que é usada aqui no grego para perfeição, ela pode ser traduzida algumas vezes por maturidade. São adultos. Eles são perfeitos. Eles chegaram a uma experimentação de vida. Não é o caso dos coríntios, na sua maioria. Porque se você olhar no verso 1 do capítulo 3, Paulo diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como crianças, eu preciso falar com vocês. Vocês não são maduros como deveriam. Mas lá no verso 6, ele disse, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Então não pode ser a igreja de Corinto. Claramente. Eu sei, há uma discussão tão ferrenha aqui, só no verso 6, que nós temos publicação de livros a respeito do tratamento do que são os perfeitos. Para você ter uma noção da confusão teológica. Quem são os perfeitos para quem Paulo está falando? Eu não vou entrar nesse debate, evidentemente, mas eu tenho um ponto. Eu tenho certeza que não tem nada a ver com os coríntios. Porque se a perfeição aqui é maturidade, e ele no verso 1 do capítulo posterior diz que ele fala como a meninos, então eles não são esses adultos, esses experimentados na fé. Quem são, então? Então, muito provavelmente, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito dos apóstolos. Ele fala, porque ele tinha uma comitiva que andava com ele, nós, né? Até aqui ele falou sempre com o pronome na primeira pessoa, eu, e agora ele passa para nós. Nós quem? As pessoas que estavam com ele lá.
Onde ele escreve a carta, existiam outras pessoas, estava ali o copista, estavam provavelmente alguns apóstolos, algumas pessoas. Ora, se isso aconteceu, ele está dizendo, nós. Mas mesmo que os demais apóstolos não estivessem lá, mas ele fala nós a respeito do círculo apostólico, no qual ele se coloca dentro. Então, os perfeitos, os experimentados aqui, são os oficiais da igreja. Não é isso que eles precisam ser? Porque na primeira carta do mesmo apóstolo, Paulo, a Timóteo, no capítulo 3, ele diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. O bispo tem que ser irrepreensível, experimentado na fé, não neófito. Ele diz isso tanto para o presbítero, como diz também para o diácono. Não pode ser neófito. Experimentado, adulto, perfeito nessas condições. Alguém que já passou por circunstâncias e pode, a partir da sabedoria revelada de Deus e da experiência que Deus lhe deu, conduzir os demais. Então são a estes que Paulo fala. Então, mais, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não aos ímpios. Não adianta você falar com quem não quer lhe ouvir. Nem vou falar com a sabedoria deles. O fato de vocês estarem em Corinto não quer dizer que vocês repitam os mesmos erros de Corinto. O fato de nós estarmos em Campina Grande não vai fazer com que nós aprendamos com as pessoas que dizem produzir sabedoria, mas não têm provas disso. Mas nós vamos falar para os perfeitos, experimentados. Eu creio que há sim uma aplicação aqui também para a igreja. Nós falamos entre os maduros, os sábios. A primeira aplicação foi sim aos apóstolos, mas é evidente que há uma aplicação para hoje. Nós devemos falar as coisas da sabedoria de Deus, não com os ímpios, mas com os santos. Ele continua, verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério por todos os séculos. Veja só, a revelação de Deus é um mistério. Aí pronto, esse aqui é um prato cheio, né, pro pentecostal. Eu também hoje eu estou falando demais dos coitados, né? Não é maldade, não. Mas os pentecostais têm essa ideia de mistério. É um mistério, né? Fulano vai falar em mistérios. O que é mistério? É falar o que ninguém entende. Ou então começar a revelar a vida do outro. No meio do culto alguém se levanta e começa a dizer, destrinchar a vida do outro. Geralmente com conceitos bem genéricos, né? Eu sei que você está passando, eu sei da situação na sua casa. Dificilmente alguém não tem uma situação difícil em casa, né? Dificilmente alguém não tem um problema no trabalho, alguém não está com uma questão no trabalho, problema com alguém que trabalha no mesmo... Então, assim, é muito genérico. Mas é esse tipo de mistério que eles acham que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não é isso. Ele explica. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, você entendeu o que é um mistério aqui? O mistério foi a revelação de Cristo crucificado. Era esse o mistério, que foi oculto em outras gerações. Porque mesmo no meio dos judeus, que tinham sim algum conhecimento da vinda do Messias, da esperança messiânica, eles não conheciam tanto assim a respeito de Deus. Eles conheciam por meio de sombras, do sistema sacrificial, das profecias, das visões, mas eles não conheciam como nós conhecemos. Então, por isso ele diz, a sabedoria de Deus que foi guardada em mistério. Ou seja, não estava ainda revelada, estava velada. Quando foi tirado, foi revelado. Então agora vocês passam a conhecer a revelação do mistério. Qual é o mistério? Cristo crucificado. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. O judeu nunca conceberia um Messias que fosse como Cristo, crucificado. Eles querem um rei. Um grego nunca acharia Jesus um bom padrão de filosofia. Eles queriam um cara nobre, eloquente,
né, que falasse sobre coisas difíceis, muitas vezes não falando nada, ou ninguém entendendo. Jesus chega simples, vai na casa de um, vai na casa do outro, cura um, prega para o outro. Simples. Eu fico pensando, irmãos, aonde nós fomos parar? Por que a igreja se meteu em tanta confusão? Por que a igreja se meteu em tanta complicação? É muita complicação. E com isso nós não estamos aqui desfazendo a necessidade da institucionalização da igreja para o seu próprio benefício. É necessário, irmãos. A igreja precisa ser institucional, precisa ter os seus concílios, eles precisam se reunir e deve-se alguma burocracia nessas reuniões. Por quê? Porque isso é um processo de segurança. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que a igreja se meteu em muitos problemas muito mais difíceis do que esse. É quando a igreja começa a colocar, né, uma dificuldade para tudo que faz. É quando a igreja começa a complicar a vida dos irmãos. Eu vou lembrar da experiência que eu tive há pouco tempo lá em Natal. Paramos no sinal, ao lado de uma igreja. A gente ficou olhando lá para a placa da igreja e o que chamou a atenção é que tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias tinha pelo menos uma atividade naquela igreja. É uma complicação um negócio desse. Como é que você vive assim? Porque você vai morar na igreja. Então, para resolver o problema da minha casa, para poder andar uma vida santa, eu abandono a casa e vou morar dentro da igreja. Isso não faz sentido. A gente complicou as coisas. E as coisas de Deus são simples. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias, meu irmão. Você tem 6 dias para trabalhar e fazer toda a tua obra. Agora tem uma coisa, no dia do Senhor, aí a gente não aceita, não. Porque no dia do Senhor, lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Aí ninguém vai trabalhar. Aí ninguém vai fazer o que não é digno desse dia. Mas você vê que é simples. Não tem mistério aqui. Outra coisa, as pessoas falam também de mistério no sentido de revelação. Usam textos como esse para falar sobre revelação. Nós cremos, irmãos, que a revelação divina está totalmente entregue ao povo na Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então nós não precisamos de absolutamente nada mais. O mistério foi revelado. Cristo crucificado. Vocês querem mais o quê? Não há mais nada a entregar. Até porque ele diz, veja, no verso 9, Paulo faz aquelas citações bem livres dele, né? Citando aqui Isaías 64:4, e ele diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. O olho não viu, o ouvido não ouviu, mas é isso que Deus tem preparado para os que o amam. Eu sei que você já leu esse texto pensando que estava falando do céu. Eu sei. É muito provável isso ter acontecido. O que o olho não viu, meu irmão, e o ouvido não ouviu, está preparado para ti lá na glória. Não, está errado. Porque ele acabou de dizer que o mistério revelado é Cristo crucificado. Então, isto que está sendo falado aqui, utilizando Isaías 64:4, é para dizer que o que um homem nunca poderia conceber. Ora, porque para os gregos é loucura. Para os judeus é escândalo. Que conceber Cristo e este crucificado? Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu a respeito disso. Mas foi revelado. Então você está pensando que vai ver alguma coisa que nunca viu, pelo menos a partir desse texto no céu, você está enganado. Esse texto não fala sobre o céu. Apesar de ser, de fato, algo que nós não conhecemos a fundo. Nem precisamos conhecer. Mas a maior de todas as revelações de Deus já nos foi entregue. Então, para de querer saber da tua vida, do que vai acontecer amanhã, depois da manhã. Deixa Deus agir na providência. Para de querer ouvir profetada. De querer saber o dia de amanhã. Isso é coisa de adivinho. Isso é misticismo. E nós não estamos dizendo que Deus não tenha poder para fazer essas coisas, porque Ele já fez. E fez inúmeras vezes. E se Ele quisesse, faria novamente.
A questão é que o cânon fechado, a escritura completa, não é mais necessário. Porque se é verdadeiro que estas pessoas estão falando a respeito de Deus, revelando coisas de Deus, então tem um problema. Quem é que está anotando para colocar na Bíblia? Porque se a palavra de Deus tem que ser escrita, então tem que colocar na Bíblia. Ninguém se atreve a fazer isso. Graças a Deus. É até bom não dar ideia, né? Para ninguém começar a querer anexar. Os adventistas já fizeram isso com os escritos de Ellen White. E outros também fizeram. Testemunhos de Jeová e assim por diante. Mas nós temos a escritura somente, que nos revela o que olho nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu. Cristo e este crucificado. Ele continua no verso 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então ele usa exatamente a minha introdução ao sermão. Quem é um homem que conhece as coisas da mente do outro homem? Ninguém. A não ser que ele revele. Então, se você não consegue revelar o que está na mente da pessoa que convive contigo, que às vezes dorme na mesma cama, como é que você quer encontrar sabedoria a partir do homem tentando conhecer Deus? É por isso, irmãos, que na teologia, as boas teologias, elas nunca começam falando sobre o homem. Se você vai abrir um livro de teologia sistemática, que não é um livro assim muito agradável para a igreja ler, mas a Confissão de Fé, por exemplo, que é um livro voltado para a igreja. A primeira doutrina que está lá revelada é a doutrina da Escritura. Não é nem a doutrina de Deus que vem logo em seguida, é a da Escritura. Por quê? Porque está implícito que ninguém conhecerá a Deus sem conhecer primeiro Ele na sua revelação. Então, o primeiro capítulo da Confissão de Fé é sobre a revelação. Os livros da revelação, como ela nos foi entregue, o que ela contém, o que nós devemos esperar da revelação. Aí depois vem da doutrina de Deus, depois da Trindade. É assim que é revelado. Porque nós só conhecemos a Deus porque o Espírito Santo dele nos revelou. Portanto, homem carnal nenhum terá esta condição. Ele continua, verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, não posso conhecer a Deus senão pela revelação, não posso ter revelação se não vier com o Espírito, ou seja, o dia da minha conversão foi o dia que o Espírito me foi dado. Não há essa ideia de você se converte e depois recebe o Espírito Santo. Não faz sentido. Porque ele disse, eu só consigo entender o mistério de Deus, que foi explicado no começo dos versículos que nós lemos, que é Cristo e este crucificado, se for pelo Espírito. Ou seja, se conhecer Cristo é ser convertido e eu só consigo pela obra do Espírito, logo, a conversão é o dia que eu recebo o Espírito. Porque para muitos existe o dia da conversão e o dia do receber o Espírito. Porque a evidência que eles procuram é o dom de línguas. Como se isto estivesse sendo dito lá em Atos dos Apóstolos. Não vou entrar nessa discussão porque nós já vamos entrar no capítulo 12 e 14. Deixa para lá. Não é deixa para lá, esquece, mas deixa para este momento. Mas o fato é que Paulo está deixando claro aqui que as coisas espirituais que nos foram reveladas nos bastam e foram conhecidas pelo Espírito. Quem não tem o Espírito não é convertido, porque a conversão é conhecer o mistério de Deus, Cristo crucificado. Agora, tendo isso em mente, ele diz, nós devemos então ensinar estas coisas comparando coisa espiritual com coisa espiritual. Por quê? O que é que estava acontecendo na igreja de Corinto? Lembra do contexto? Eles estavam em meio aos filósofos, aos sábios do mundo.
E estas pessoas influenciavam a igreja. A igreja começava a fazer o seguinte, ela ouvia a pregação e comparava com o que dizia o filósofo. Comparando coisa espiritual com coisa carnal. Sabedoria de Deus com sabedoria do homem. E às vezes não se bate. Isso acontece hoje muito nos meios científicos religiosos. É uma confusão, né? O cristão que quer provar que as coisas aconteceram em Gênesis 1, 2 e 3, como Deus disse, aí ele precisa ser agora pós-doutor na área dele para poder falar para as pessoas da universidade que Gênesis 1, 2 e 3 aconteceu como está lá. Ora, você está dizendo que pela evidência científica você provará a Cristo, provará que Deus fez, como está revelado. Meus irmãos, eu não preciso disso. Primeiro, pelo que a palavra nos revela lá em Lucas. Os irmãos lembram quando um rico, né, e um pobre, um homem pobre, foram para... o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. Então, o rico, quando estava lá no Hades, ele tenta se comunicar com o pai Abraão e diz assim, eu preciso voltar porque minha família ficou lá. E eu queria uma oportunidade de falar para ela que isso aqui existe, que o inferno existe. Aí qual a resposta do pai Abraão? Ele tem a lei e os profetas. Eles têm a lei e os profetas. O que isso quer dizer? Se eles não ouvem o que está na palavra, se eles não se submetem ao que está revelado, pode um morto sair da sepultura e eles não vão reconhecer que é Cristo. Então, existe um movimento aqui, sempre que há consciência cristã, vem um pessoal cientista que vai passar uma semana falando o que Dona Mariazinha, Dona Zefinha sabe da igreja há milhões de anos. Deus criou o mundo em 6 dias. Aí o cara passa 20 anos estudando para dizer a mesma coisa que está lá no primeiro capítulo da Escritura, porque ele quer comprovar cientificamente, como se isso servisse de alguma coisa para o evangelismo. Não serve, irmãos. Não serve. Se provar, ótimo. Se não provar, eu vou continuar crendo exatamente como eu creio, porque como a carta aos Hebreus nos diz, né, a fé é um firme fundamento nas coisas que se esperam. É a certeza de fatos que não se veem. Não é de imaginação humana, não é o que eu penso, não é que... É um fato. Agora, eu preciso de crer porque é um fato que eu não vi. Mas quando eu parto do pressuposto que o que está escrito é palavra de Deus, eu não preciso da ciência para comprovar. Eu não vou me esforçar para ser um cientista para provar. Eu vou me esforçar para ser um bom crente. No meu caso, vou me esforçar para ser um bom pastor, para ser claro na exposição. E o Espírito Santo, passeando aqui no meio da igreja, está revelando ao coração dos irmãos que é a palavra de Deus. Ponto final. Porque senão a gente vai fazer agora uma investigação do tamanho, né, do estômago de alguns animais marinhos para ver se cabe um profeta lá dentro. Para comprovar que a história do profeta está certa. É verdade que o profeta entrou. Eu achei interessante um dia um pastor disse assim, se a Bíblia tivesse dito que o peixe engoliu, que o profeta engoliu o peixe, eu acreditava. É o que a Escritura diz, meu irmão. E ponto final. Então eu vou comparar coisa espiritual com coisa espiritual. Como a gente faz aqui. A gente está na pregação do Antigo Testamento. A gente vai para o Antigo e vai para o Novo. Está no Novo. Lê o Novo, vai para o Antigo. E fica comparando coisa espiritual com coisa espiritual. E elas vão se revelando e elas vão se confirmando Antigo e Novo Testamento. Depois, numa roda de amigos, a gente começa a falar sobre teologia e a gente vai falando de coisa espiritual e comparando com coisa espiritual. Nós não vamos cair no cientificismo religioso, porque isso não leva a canto nenhum, a não ser, sabe qual é o final disso aí? Muitos começam a negar a fé. Porque pelo argumento científico, muitas vezes eles não conseguem provar o
ponto que eles queriam e acabam abandonando a fé. Porque o que eles criam, entre aspas, estava fundamentado na ciência. Só que veja só, a ciência está em processo. Há 10 anos você comer determinadas coisas era quase que um pecado. Você só podia comer 2 ovos por semana. Era assim. Ovo era uma maldição. Hoje ovo é uma bênção. Coma 30. Não podia comer 2 por semana. 30. Toda refeição tem que ter ovo. Ninguém aguenta porque o ovo está caro, né? Então, o negócio está complicado. Mas é bom agora. Aí daqui a pouco vão dizer, não, mas ovo, veja só o problema do colesterol. Porque alguém fez um estudo e provou isso, ponto. Aí vai vir outro que vai comprovar o ponto contrário. Isso não é um problema da ciência, é porque ela está em desenvolvimento. A pergunta é, por que a ciência age assim? Porque a sabedoria humana. Não é porque a ciência não presta, é porque a sabedoria humana. Ela vai se desenvolvendo em um longo processo. E a gente vai averiguando e ver aí o que é que dá para a gente usar. Lembram das máscaras da pandemia? Vocês lembram. Né? Ficava tudo sufocado. Né? Queria que a gente pregasse de máscara, pelo amor de Deus. Aí saiu agora, 2 semanas, eu acho. As máscaras não funcionam contra o vírus. Oh, que sabedoria! Agora que acabou a pandemia, faz 5 anos. E nós conversávamos sobre isso porque nós não somos tolos, irmãos. É claro que um pedaço de pano furado não vai me livrar de um vírus mortal. Isso é uma coisa absurda. Já pensando nisso, o pessoal ia mais à frente, né? Andava com aquela face shield, né? E assim foram inventando. Daqui a pouco o cara estava sozinho no carro, com os vidros fechados, com aquela máscara, com outra máscara por baixo. Era álcool para todo canto. Aí, quando ele menos esperava, vinha a doença. Eu soube de gente que foi morar numa fazenda e morreu na fazenda. Porque você não vive isolado. Alguém vai na cidade e volta, contrai o vírus. Sabedoria do homem. Não é a sabedoria de Deus. A de Deus, sabe por que não muda? Porque é perfeita. Eu lhe pergunto, qual foi o mandamento que precisou ser atualizado nos milhares e milhares de anos que já se passaram? Nenhum. Quando foi que se disse assim, adulterar é bom? Não, agora não é bem. Agora descobriu-se aí, um pastor fez um estudo na Bíblia. Não, adulterar não é coisa boa. Está lá, não adulterarás, ponto. É fácil, é simples, mas se você chamar um filósofo, ele vai passar 2 dias filosofando para dizer. Talvez diga até o contrário. Talvez diga. Agora não vamos falar de filósofo, não, porque não é uma coisa muito do nosso contexto. Eu vou voltar para aquilo que eu falei hoje de manhã. O sujeito está lá metido em todo tipo de perversão, de maldade, de ruindade que ele está fazendo. Aí ele, em vez de buscar o pastor da igreja dele, ele vai buscar um terapeuta. Aí a sabedoria do homem vai guiar alguém que tem a mente de Cristo, que é o que é dito no último versículo. A sabedoria. Vocês vão se curvar a isso, irmãos? É isso mesmo. A igreja vai se curvar ao mundo. Nós somos totalmente a favor dos tratamentos médicos, do que for necessário, o que é bom. Nós devemos usar de toda a medicina, todo o recurso que ela nos dá, porque isso aí provém de Deus. Agora, meu problema, a indecisão que eu tenho na vida, o problema que eu estou passando no casamento, na minha vida particular, aí eu vou falar isso para um ímpio? Nós estamos perdidos. Não estamos comparando coisa espiritual com espiritual. É um problema espiritual que eu quero que um não espiritual fale a respeito. Só vai dar coisa ruim. O último versículo, Paulo diz assim, os últimos, né? Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ele compara um homem natural com um homem espiritual. Um homem espiritual é capacitado para julgar todas as coisas e não ser julgado por ninguém.
Não admita. Não admita que um ímpio venha julgar a sua vida. Pai, fica calado, tu não sabe o básico. O básico é, qual é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor. Cara, não teme a Deus, vai me ensinar como é que eu vou viver. Cala tua boca, vai viver a tua vida, rapaz. Eu não vou ouvir de ímpio conselho de ímpio. Porque vocês se lembram do Salmo 1? Começa a ouvir, daqui a pouco está andando no caminho, depois você está sentado lá na roda dos escarnecedores. Não ouçamos, irmãos, o que os ímpios dizem a respeito da nossa vida. Eles têm muita coisa boa para dizer da área de trabalho deles, mas sobre vida, sobre religião, sobre o que nós cremos, nós não vamos ouvir. É a igreja que ensina o mundo, não é o mundo que ensina a igreja. Que loucura é essa? Nós vamos ser pautados agora pela agenda do mundo. Vocês devem se lembrar que a palavra nos promete, promessa de Deus, vocês julgarão até os anjos. Lembram disso? Vocês julgam os anjos ou julgarão os anjos, vocês não conseguem julgar uma causa entre vocês. Você lembra que isso é um dos problemas da igreja de Corinto? Tinha irmão da mesma igreja que sentava junto nos bancos da mesma igreja local, que na segunda-feira ia para os tribunais dos ímpios colocar causa contra o irmão. Paulo disse, vocês têm a mente de Cristo. Vocês têm a sabedoria de Deus. Aí quando tem um problema entre os irmãos, vocês não há sábios no vosso meio? Cadê o conselho da igreja para julgar o caso? Onde estão os presbíteros para julgar a causa? Vocês vão levar para os ímpios? Veja que vergonha da igreja colocar um irmão contra o outro. Sabe o que é que faz um juiz ímpio quando vê um processo de um crente contra o outro? Dá risada da nossa cara. Aí, eles nem se entendem. Eles não resolvem nenhum problema deles. Vão querer nos ensinar. Eles vão dizer o contrário. Nós não vamos poder ensiná-los porque a gente não resolve os nossos problemas. Agora, quando nós temos os nossos problemas e resolvemos aqui dentro, aí nós damos bom testemunho para dizer, nós sabemos como viver. O problema é que, quando acontecem essas questões, essas celeumas, sabe como é que boa parte dos casos é resolvida? Passa pano. Abafa. Não fala sobre isso. Problema na igreja, não fala sobre o problema. Problema com 2 irmãos da igreja, não fala sobre o problema. Problema no conselho, não fala. Quer dizer, não quer tratar. Não pode, irmãos. Nós precisamos tratar os nossos próprios problemas. Porque se a gente levar isso para a justiça, nós estaremos derrotados. Ele termina dizendo, verso 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente de Deus? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que está preparado. O que é que estava preparado? Cristo. Se ninguém conseguiu enxergar Cristo, como é que, tendo ele sido revelado para mim, eu agora vou me submeter ao que pensam os ímpios? Reflita comigo nisso, irmãos. Qual é o nível de dependência que você tem da tua postura, da tua reputação diante dos ímpios? Você tem dependência disso? Tem dependência do que os jovens, né? Os amigos da escola pensam de você? Os amigos ímpios da escola? Você fica, poxa, se eu fizer isso aí vai queimar meu filme, né? O pessoal não vai querer mais conversar comigo. Ímpio. Os mais adultos, mais experiência. Tem uma amiga ali, 20 anos, eu preciso chegar lá, não vou falar sobre determinados assuntos, porque vai acabar dando problema. É sábio, às vezes, fazer isso, mas isso tem um limite. Porque chega um ponto que a amizade já não vale mais a pena, ao ponto de a gente chegar para conversar com a pessoa e a gente vai falar do clima. Porque qualquer coisa fora do clima, a gente vai discutir.
Porque eu estou pensando sempre no que o outro vai pensar de mim, no que o outro vai achar. Liberte-se. Liberte-se. Você tem a mente de Cristo. Em Cristo, com a sabedoria de Cristo, com a visão de mundo que nós aprendemos hoje pela manhã, está sendo repetida hoje à noite. Nós julgamos todos e não somos julgados por ninguém, só pelo próprio Cristo. Se nós vamos julgar o mundo, não é justo, não é lícito que os ímpios nos julguem. Coloque isso na sua cabeça a partir de hoje. Eu não estou nem aí para o que pensam os ímpios a respeito de como eu crio meus filhos. Problema deles. E esses ímpios não quer dizer que são militantes do mal, não. Pode estar dentro da sua família. Quando eles querem se intrometer na criação dos teus filhos, e você fica preocupado aí. É meu pai, eu tenho que ter cuidado. Não... Você tem cuidado, você não desrespeita seu pai, que está tentando ali desfazer uma disciplina, uma orientação que você dá ao seu filho. Mas você diz, pai, é o seguinte, aqui quem manda sou eu, é meu filho, vá para lá. Você precisa ser firme, sem ser desrespeitoso. Porque não vai ser um ímpio que vai te ensinar a criar os teus filhos. Nem que seja o teu pai. Todo o respeito do mundo, mas não permita. Você vai entrar num relacionamento. Eu vou ouvir fulano de tal, mestre em aconselhamento a respeito de casais. Lixo. É lixo perto do que diz o simples pastor da igreja. Porque ele tem a visão de Cristo, não a visão do mundo. Agora já está casado, já está com família, está com problema. Não se aventure, né, por esses cursos de casais, coisas dessa natureza. É simples. Palavra, aconselhamento, visita, peça ao pastor, nos busque. E certamente, não com o poder que há em nós, mas com a sabedoria da palavra, estes problemas vão se resolver. Por fim, irmãos, nós não conseguimos entender o que está na mente do outro. Não conseguimos. Então, por isso que a gente busca conversar com a pessoa. Olha, eu tenho notado, meu filho, seu comportamento. Você está desobediente. Você não está agindo como você agia antes. A esposa com o marido. Meu filho está chegando tarde demais. O que é que está acontecendo? Você não está acusando, você está procurando saber. Para que o outro diga. Fale. Na questão espiritual não é assim, irmãos. Nós nunca buscamos Deus. Nós nunca procuramos ouvi-lo. Nós nunca tentamos entendê-lo. Mas ele foi até onde nós estávamos. Nos puxou. Nos trouxe aquela cerimônia inicial. Tirou o nosso véu para que nós pudéssemos enxergar a beleza da glória de Cristo. Os homens o veem com o véu. Nós vemos Cristo como Ele é. E sabe o que é melhor? De tanto andarmos com Ele, de tanto andarmos com o nosso marido, nós agora temos a mente dEle. E com Ele reinaremos. E com Ele julgaremos o mundo. Amém. Vamos orar.